Dando continuidade no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 28, diz o seguinte: Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe: Pois que sinal, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que será se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai.